Olá, 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 boa noite, Brasil, buenas noches, hermanos. Tenho gente aqui do Brasil inteiro acompanhando o curso, pessoal lá da Argentina, do Peru, já conversei com alguns dos nossos hermanos também, sejam muito bem-vindos. E essa aula não será uma aula expositiva em si, mas será a revisão do que eu abordei no sábado, tá bom, pessoal? E ela é dedicada às principais dúvidas que eu recebi ao longo da semana e dúvidas que recaíram na fórmula C, acompanhada da fórmula E. E essa aula, já vou dar um spoiler, ela tem base para quem trabalha com indicadores de KPI, e fiquem atentos se isso é para você, tá bom? É uma aula base que vai ser fundamental caso você trabalhe com relatórios gerenciais ou trabalha com departamentos administrativos em qualquer nível de hierarquia e precise reportar indicadores, tá bom? Além disso, eu quero reforçar para vocês que vocês permaneçam firmes nessas aulas, porque é uma oportunidade de aprender Excel com uma base sólida. Eu não venho oferecer aqui para vocês só a técnica da ferramenta, mas principalmente como você deve pensar com o Excel e te dar autonomia de aprendizado para que você um dia possa dispensar qualquer outro curso ou mentoria, inclusive a minha, né, para você se tornar emancipado com a ferramenta, tá bom? E então pratiquem bastante, façam os exercícios, usem as plataformas, o Instagram, para tirarem suas dúvidas e aproveitem minha disponibilidade, porque para quem já conversou comigo pelo Instagram ou por e-mail para tirar alguma dúvida, eu me disponho a eu mesma responder para você, tá bom? E então vamos começar a aula. Eu vou tirar minha câmera daqui e vamos aquecer, né? Essa aula de revisão, e principalmente para você que ao longo da semana tentou resolver o exercício e encontrou algumas dúvidas, tá certo? Então é isso, gente. Vou dar um despedida aqui, vocês vão ficar com o meu áudio, tá? Então vamos continuar. Vou colocar aqui na caixinha. Galera, qual que era um dos exercícios que eu queria como resposta do arquivo a ser encaminhado no meu e-mail, tá? Do exercícios. É basicamente a aula 1 inteirinha. Então, eu vou começar aqui aquecendo com o primeiro exemplo que eu dei de aplicação cotidiana com noções de lógica. Vamos para o caso. Caso 1. Imagine que abrirá um concurso para agente da Polícia Federal e o requisito da vaga é ser brasileiro e ter entre 21 a 35 anos. As seguintes pessoas querem se inscrever. Então, qual que é o caso? A gente tem uma lista de pessoas especificadas pela nacionalidade e a idade que cada um tem. A pergunta que a gente faz é: quem pode participar do concurso? Pessoal, a gente tem que olhar quantos critérios e qual que é a fórmula que a gente vai usar para responder essa pergunta. E a gente já vai começar com a fórmula C e E. Por quê? Porque a vaga exige 2 requisitos. Quais são, Thaís? Nacionalidade e idade. Porém, eu vou mostrar algo para vocês que na idade a gente tem que ter uma especificação. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 21 e menor ou igual a 35. Vamos começar. Para quem fez o exercício e acertou, parabéns. Para você que teve dúvida, preste atenção e fique tranquilo, que eu vou bater nessa tecla até você liquidar essa dúvida. Então, vamos lá. A fórmula a ser usada é a C, acompanhada pela fórmula E. O que a fórmula E nos define? Ela define quando a gente quer ter mais de alguns critérios a serem confirmados na nossa questão. Qual que é o primeiro critério? Nacionalidade. Então, o que a gente vai querer verificar? Se o Evandro pode ou não participar. A gente seleciona aqui, nacionalidade, na célula D17, igual, o que a gente quer? Brasileiro. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo critério? Idade. Na idade, o que a gente tem que especificar? Tem que ser maior ou igual a 21, ou seja, E17, ou seja, a idade do Evandro,
é maior, sinal de maior, ou igual a 21, ponto e vírgula. E qual que é a outra especificação em relação à idade? Bom, o máximo que ela pode atingir é 35, então ela tem que ser menor ou igual a 35. Então, novamente, a gente põe o cursor aqui na E17 e especifica assim, mas quero também que ela seja menor ou igual a 35 anos. Fechou? Ou seja, definimos aqui 3 critérios: brasileiro, maior ou igual a 21, menor ou igual a 35. Seguinte, definimos o teste lógico pela fórmula E e agora a gente quer saber, se for verdadeiro, que status que eu quero dar para o Evandro, caso ele cumpra esses pré-requisitos. Ele pode participar. A gente põe aqui entre aspas. Ponto e vírgula. E se esses requisitos não forem satisfeitos? Ele não pode participar. Fecha aspas. Coloco parênteses, fechamos a fórmula. Vamos dar um Enter. Vamos ver o que ele calculou. Evandro pode participar. O Miguel, o que a gente faz? Gente, a gente pode usar exatamente a mesma regra da fórmula e, copiar. A gente pode arrastar. Não pode participar. E a Paula? Pessoal, vocês vão ver que vai acontecer um negócio muito engraçado aqui e alguns alunos já detectaram e eu coloquei uma pegadinha de propósito. Se prepare. Não pode participar. Mas espera aí. Porque ela tem mais idade? Não, gente, ela tem mais idade, ela não pode participar por isso, mas também, ó, o brasileira está escrito no feminino e na fórmula masculino. O que eu quero deixar bem atentado aqui para vocês não podem deixar esse erro passar. O que você escrever aqui tem que ser exatamente o que você vai especificar na tua coluna. Então, o que a gente vai ter que fazer? Corrigir. Brasileiro vai ser dado de forma genérica para todas as pessoas que forem brasileiras, independente se isso estiver escrito no feminino. Então, vamos corrigir, ó, todo mundo brasileiro, vamos arrastar. Pronto, ó. A gente já tem o resultado dos nossos concorrentes à vaga de agente. Aí a pergunta que eu faço, vou apagar aqui, é: todos os candidatos podem participar? Então, a gente já está vendo aqui que não, ó. Tem o Miguel, a Paula e a Simone. Então, a resposta é não. Por quê? Porque alguns candidatos não ou não cumpriram com todos os requisitos da vaga. Perfeito? Deu para entender? Tinha que ser brasileiro e estar na faixa etária especificada pelo concurso. Quem não entendeu, depois levanta a mão e eu volto, tá bom? Caso 2. Imagine agora que o concurso para agente da Polícia Federal tenha como requisito ser brasileiro ou residir no Brasil. Ou seja, a pessoa pode ser brasileira e morar em outro país, ou ela pode residir no Brasil e ter nascido em outro país. Não importa o que, um dos dois ela pode cumprir e ainda ser elegível à vaga. Nesse caso, qual que é a fórmula? De novo, é a C, só que diferente da E, onde você tem que cumprir todos os requisitos, a O permite que você cumpra pelo menos um deles. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai analisar se o Evandro é elegível de acordo com o critério nacionalidade e residência? A gente vem aqui, ó, na nacionalidade dele, na célula dele, do Evandro, e verifica, é igual brasileiro? Ou seja, brasileiro, ponto e vírgula.
a residência dele, ou seja, a célula E32 do Evandro, é igual a Brasil? Fecha a fórmula. Se ele cumprir um dos requisitos, ele pode participar. E se ele não cumprir um dos requisitos, um ou outro, ele não pode participar. Fecha a fórmula e enter. De novo, pessoal, tá vendo aqui, ó, a gente define brasileiro no masculino. Tudo que você definir na sua fórmula, ou tudo que você tiver na sua tabela, ela tem que corresponder com a fórmula. Então, o que a gente vai fazer? Vamos padronizar, vamos generalizar a nacionalidade brasileiro no masculino. Para quê? Para a fórmula fazer essa identificação. E a gente vem aqui e descer. Quem não pode participar? O Miguel, porque ele não cumpre nenhum nem outro. Ele é argentino e a residência dele é na Argentina. Em compensação, olha, Simone, ela é francesa, mas mora no Brasil. Então, é como se o concurso permitisse, olha, você já está residindo aqui, pode cumprir com tua cidadania, inclusive ao participar dos nossos concursos. Deu para entender, pessoal? Ó, lembrando que, se você estrutura uma fórmula assim, você só pode arrastar que ela é replicada para cada um dos indivíduos. Porque, ó, você vai descer, ela vai fazer a leitura do Miguel. Você vai descer, ó, aqui, ela vai fazer a leitura das características da Paula. E assim sucessivamente. Qual candidato não poderá participar? Ó, independente imagine se a gente olhasse um a um, a gente simplesmente pode bater o olho aqui, ver qual que é o status que a fórmula cedeu, ó, Miguel. Miguel não pode participar. Por quê? Porque ele não cumpre com nenhum dos critérios. Se ele cumprisse com apenas um, ele poderia participar. Deu para entender, gente? E quando tudo tem que ser cumprido, ou quando um ou outro, tanto faz, pode ser cumprido. E, pessoal, aqui a gente finaliza o exemplo da aula passada do concurso, para quem pode ou não participar. Agora eu vou dar um segundo caso para a gente reforçar isso de outra forma. É uma apresentação da aula bônus. Eu vou apresentar um terceiro caso. E aí vocês vão entender, e aqui eu vou deixar ainda mais ilustrado toda a dinâmica da fórmula C mais E. Vamos ler. Um professor precisa levantar na sua tabela quais alunos foram aprovados no semestre. Existem dois critérios de aprovação: nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%. Ou seja, ele frequentou 75% das aulas do semestre. Então, vamos lá. Ele tem os alunos, né? A Damares, o Davi, a Rafaela, o Gilberto, a Maria e o Carlos. Cada um teve essa nota. E no atestado de frequência, ele anotou aqui. E o status. Se nós tivéssemos olhado um a um, a gente conseguiria ver. Agora, imagina uma sala com 50, 100 pessoas. E o professor precisar ter que olhar um a um e fazer isso na mão. O professor vai querer automatizar esse resultado. Então, vamos fazer passo a passo o que o professor faria para saber se o status do aluno é aprovado ou reprovado. Aqui, ó, já estou dando uma colinha para vocês verem que fórmula ele vai fazer. E eu vou apagar e fazer junto com vocês. Vamos lá. Bom, o aluno tem que cumprir nota maior ou igual a 6 e frequência maior ou igual a 75%. Vamos abrir a fórmula C. E, porque o aluno tem que cumprir com 2 pré-requisitos. E a nota, a gente vem aqui da Damares, coloca o cursor no campo da nota dela, é maior ou igual a 6, para o aluno ser considerado aprovado. Além disso, a frequência que ele tem que ser... Eu acho que eu escrevi frequência errada.
maior ou igual a 75%. A gente coloca nesse padrão aqui, tá? Não é o padrão percentual. Fecha a fórmula. Então, aqui, ó, pessoal. Nota maior ou igual a 6, frequência maior ou igual a 0,75. Se ela cumprir com os dois pré-requisitos, a Damares é aprovada. Caso contrário, reprovada. E fechou fora. Aprovada. Deixa eu corrigir aqui, pessoal, para não... E o que o professor vai fazer, para ele não ter aquele trabalho de olhar um a um? Ele simplesmente vai aqui, ó, pessoal, seleciona o cursor, formou essa cruzinha, a gente desce, ó. E pronto. A gente olhando aqui, a gente já sabe quem foi reprovado. O Davi e o Gilberto. Por quê? Ó, o Gilberto teve uma nota bem alta, mas não frequentou as aulas, não frequentou o mínimo de aulas necessário para ser aprovado. A gente sabe que no sistema brasileiro o aluno tem que ter 75%, 70%, de acordo com o MEC, né? E o Davi, ele foi reprovado por nota, por mais que ele tenha frequentado as aulas. Aqui vem ilustrativamente o que a gente fez exatamente, tá, gente? Aqui vou deixar depois disponível para você ter como eu posso dizer, uma memória visual de toda a dinâmica da fórmula. O que ela significa? Ó, eu faço a C mais E e eu defino primeiramente um critério. No exemplo da Damares, ó, eu quero que a nota da Damares seja maior ou igual a 6, ou seja, a D15, que é a célula dela, onde está a nota dela, tem que ser maior ou igual a 6, e é onde a gente define exatamente aqui esse critério, ó. Vocês conseguem ver? Em seguida, perdão, a gente tem que definir a frequência dessa aluna, maior ou igual a 75%. Deixa eu corrigir aqui também. 0,75. Ou seja, nota e frequência. Se isso for verdade, ela cumprir com os dois, ela será aprovada. Do contrário, reprovada. E aqui esse desenho, gente, ó. Nota menor, frequência ideal, mas foi reprovado por nota. Nota alta, frequência baixa, foi reprovado por frequência. Nota alta, frequência impecável, frequentou 100% das aulas, está aprovado. Galera, deu para entender? Passei rapidamente para a gente fixar o conceito do C mais E. Agora, vamos ao caso que eu cobrei como exercício, que é o case da livraria. Bom, pessoal, eu vou refazer o exercício inteiro e vou voltar na fórmula C mais E. Lembrando que, na aula passada, a gente teve outras fórmulas a serem apreendidas. Qual que foi, Thaís? O Conte C, o Soma C e o C, que a gente acabou de ver. Então, vamos retomar aqui, novamente, o case da livraria. Eu tenho uma tabela de vendas fechada entre abril e junho, de cada um dos clientes aqui que eu tenho tabelado: Saraiva, Livraria Cultura, Travessa, Pergaminho, Amazon, Mercado Livre, Magalu, um monte de gente. Canais de vendas, seja Instagram, loja física, telemarketing, redes sociais, as plataformas da Google de divulgação, o valor da venda que esse cliente fez através do canal de vendas e o que ele vendeu. Ou seja, aqui são livros, tá, pessoal? Esse é o case da livraria. E quantas transações ele precisou fazer de vendas para gerar esse valor de vendas desse livro através desse canal de vendas? Acho que deu para entender. Se não, levante a sua mão. Então, vamos à primeira pergunta. Eu vou retomar do zero o exercício da livraria. Quantas vezes o canal de vendas, ou seja, cada canal de vendas, aparece nessa tabela? Quem que é a fórmula que vai contar a quantidade de vezes que um elemento apareceu? O Conte C. Então, vamos lá. Retomando, Conte C. Que intervalo que a gente quer? A gente quer selecionar canal de vendas. A Conte C relaciona apenas uma coluna. Então, o que a gente tem aqui? Canal de vendas, a gente seleciona com Ctrl Shift para baixo
que a gente faz aqui? Seleciona o cursor bem aqui em cima da fórmula e aperta F4. Para quê? Para congelar a fórmula. Fechou. O que a gente quer aqui? Pessoal, tem duas formas de definir que critério a gente quer. A gente quer contar quantas vezes o Instagram aparece. A gente pode escrever Instagram de forma cursiva, Instagram, ou, melhor ainda, como a gente tem uma tabelinha de apoio para fazer essa resposta, a gente simplesmente pode selecionar essa célula aqui, Instagram, tá vendo? E fechar a fórmula, dar Enter. Ó, ele calculou da grande tabela esse valor aqui que a gente indicou na tabela de apoio. Damos Enter. O que a gente faz? Pega aqui o cursor e arrasta. E a gente replica essa fórmula para cada um dos canais de venda. Ó, loja física, o que ele fez? Ó, como a gente desceu a fórmula, pegou aqui para a loja física. Vocês veem que a gente congelou a tabela, mas deixou a célula móvel, ou seja, a gente não restringiu a tabelinha de apoio, tá? Isso fica uma dica bem importante. Ó, telemarketing foi a mesma coisa. Foi lá na tabela e pegou telemarketing. Redes sociais, mesma coisa. E assim sucessivamente. Agora, a gente vai ver quantas vezes esses livros, ou seja, esses títulos, a gente só quer esses 3, aparecem nessa tabela grande aqui de vendas. Mesma história, gente. Conte C. Vamos aqui. Onde que a gente tem a informação de livros? Nos títulos. Ctrl Shift para baixo. A fórmula ainda está pronta. Digita F4, congelou, intervalo, e seleciona o valor que a gente quer procurar na outra tabela. Fechou a fórmula. 31 vezes. Pessoal, algo muito importante também que chegaram com dúvidas, tá? Thaís, não deu certo. O que você tem que fazer? Não deu certo, minha fórmula deu ou zerada ou deu ND. O que eu faço? Lembrando que o Excel vai fazer uma leitura do que tiver na tabela, tem que estar escrito exatamente no que você vai definir como critério, tudo bem? Então, assim, está escrito Dom Casmurro com esse espaço, Machado de Assis, ponto. Se tiver ponto, você tem que deixar o ponto, senão o Excel não vai ler. Vou dar um exemplo, ó, vou tirar o ponto aqui de Machado de Assis. 0, tá vendo? Tem que ser exatamente igual. Vou voltar ao ponto. Por quê? Na tabela tá com ponto. Pegou, pessoal? E aqui, o que eu faço? Arrasto o cursor para replicar a fórmula para os outros campos. Ou seja, a vida mentirosa dos adultos tem 17, aparece 17 vezes na tabela, e o sol é para todos aparece 9 vezes na tabela. Prosseguindo. O mesmo exercício com Conte C. Quantas vezes cada estabelecimento comercial aparece nessa tabela? Mesma dinâmica, pessoal. Conte C. Você consegue selecionar a fórmula aqui, tá? Quando você digita as primeiras letras. Conte.C. Intervalo. Eu quero o intervalo da tabela. Ctrl Shift para baixo. F4. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? Saraiva. Eu quero saber quantas vezes a Saraiva apareceu. Fecho a fórmula. Enter. 90 vezes. E aqui, o que a gente faz? Arrasta o cursor até o final da tabela e a gente terá a quantidade que cada um desses estabelecimentos comerciais apareceu. Pessoal, até aqui, Conte C está liquidado? Manda para mim no chat do YouTube o que você ficou com dúvida, ou se quiser, não se reprima. Vá lá no Instagram, mande mensagem que eu respondo, tá? Dentro de um dia, no máximo 2, porque estou recebendo mais acessos de alunos. Então, vamos continuar. Praticando o Soma C. Gente, a outra fórmula que eu apresentei no curso foi o Soma C. E o Soma C, basicamente, ele fornece a soma de uma informação associada a outra. Vou dar um exemplo. Qual foi o total vendido no mês de abril? A nossa base, ela pega abril, maio e junho. O
que a soma C faz? Eu quero só a soma restrita a abril. Thaís, que tal eu fazer a soma só de abril? Bom, você pode fazer, mas você sabe até que linha você vai ter que selecionar? Vamos automatizar isso para você não ter esse trabalho. Vamos lá, soma C. Eu quero saber tudo o que foi vendido em abril. Qual que é o intervalo? O primeiro intervalo que a gente seleciona é o que a gente quer definir como o padrão de critério. Eu quero só somas do mês de abril. Então, eu vou na coluna mês, faço a mesma coisa, Ctrl Shift, F4, ponto e vírgula, qual que é o critério? Eu quero abril. A gente pode digitar abril, ou se você quiser fazer uma tabelinha de apoio, escrever abril aqui do lado e só selecionar a célula abril. Como é que está escrito abril na tabela? A gente tem que escrever exatamente igual. Abril está escrito abril. Abril. Opa. Intervalo soma. Eu quero saber o total vendido. Onde que está? Valor da venda, coluna D. Mesma coisa. Ctrl Shift para baixo. F4. Fecha a fórmula e Enter. Bom, vendemos 46.447 reais em vendas. Vou ensinar outra coisa interessante. Vamos mudar essa variável para valor monetário. Eu venho aqui na aba página inicial, eu tenho a opção de colocar isso em valor. Aqui eu tenho geral. O que ele está falando? O geral é tudo expresso em valores numéricos. Quando a gente vem aqui nessa chavinha, a gente pode colocar contábil, tá vendo? Ou moeda. Pronto, ó. Está especificado em real. E para o mês de maio, é a mesma coisa, soma C. Que intervalo é o critério? Eu quero o mês de maio. A gente seleciona a tabela inteira. Ctrl Shift, F4, congela. Qual que é o critério? Maio. Eu sei como é que maio está escrito, vamos supor que maio esteja escrito assim na tabela. E o intervalo soma, que é o que eu pretendo ter como resultado, é o valor da venda. Novamente, Ctrl Shift, F4 e fechou a fórmula. Enter. A mesma coisa aqui que a gente vem aqui, página inicial, vem aqui na aba geral, desce aqui com cursor e contábil, para ficar bonitinho. E junho a mesma coisa. Soma C. Vamos na tabelona. O critério é mês, que eu quero saber tudo que foi vendido restrito a junho. F4, junho. Fecha aspas. Opa, não. Ponto e vírgula. E a soma que eu quero encontrar. Valor da venda. Ctrl Shift para baixo. F4. Fecha a fórmula e R$ 48.546 em vendas. Venho aqui na página inicial e defino esse valor aqui como contábil. Fechou, pessoal? Fizemos soma C, conte C e vamos voltar para o CE do exercício, que muita gente me perguntou também no case da livraria. Novamente, o CE, ele serve para a gente atribuir um status. É uma forma prática da gente criar um valor, criar uma informação, para a gente criar uma identificação de pesquisa ainda melhor. Então, vou ler aqui o caso e eu vou fazer aqui junto com vocês. Imagine que você é do departamento de marketing e a empresa que você trabalha decide iniciar uma campanha de vendas. A campanha vai atuar no Magazine Luiza através do canal do Instagram. O diretor precisa identificar as vendas realizadas pelo Magazine Luiza através do Instagram. Utilize a fórmula C mais E, conforme visto anteriormente. Vamos supor que esse diretor seja de uma agência de uma consultoria de mercado e ele quer saber dessa tabela de mercado, identificar quem que era
o Magazine Luiza, qual que foi o canal de venda do Instagram, para saber toda a dinâmica do mercado do Magazine Luiza através do Instagram. Se ele olhasse um a um, ele ia demorar muito. Então, ele vai criar uma identificação aqui. Ele criou essa coluna G chamada Magalu Instagram e ele vai dar um status para saber se aquele estabelecimento realizou ou não campanha de vendas. E a gente já sabe que foi o Magazine Luiza com o Instagram. O que a gente faz? Ou seja, qual que é a nossa condição? O cliente tem que ser o Magazine Luiza. A gente vem aqui nessa linha, seleciona a Saraiva, nesse caso, tem que ser igual a Magalu. Fecha aspas. E além do Magalu, ela tem que ter realizado a venda no canal do Instagram. Igual Instagram. Lembrando que a gente tem que escrever exatamente como está na tabela. São duas condições, a gente fecha a fórmula, ponto e vírgula. Se ela cumprir com essas duas, a gente fala que recebeu, realizou campanha. Caso contrário, não foi esse estabelecimento que realizou a campanha, nem através desse canal. Não realizou. A gente fecha. Bom, aqui fica óbvio, né? A gente sabe que essa operação aqui, feita pela Saraiva no Instagram, que vendeu o livro A Vida Mentirosa dos Adultos, não foi a que realizou a campanha. Não ocorreu uma campanha para essa venda. A gente desce aqui, faz aquela coisa, puxa a aba e copia para todo mundo, tá vendo? Só dá 2 cliques, duplo clique. E o que a gente pode fazer para saber dessa extensa lista quem realizou? Eu vou ensinar para vocês a criação do filtro. A gente vem com o cursor, seleciona toda a tabela, vem em dados, aqui eu tirei o filtro, volta aqui na aba dados, tá vendo aqui o ícone filtro? Digita. Ele vai puxar algumas alças de pesquisa, ó. Na alça mês a gente tem 3 informações. Na alça cliente a gente tem todo mundo. Todos os clientes também que estão sendo analisados. Canal de vendas, valor da venda, os títulos, as transações e a gente vai ter aqui, realizou ou não realizou a campanha. O que a gente pode fazer? A gente seleciona, tira a seleção, né? E ver aqui, quem que realizou a campanha? O filtro vai só selecionar as operações em que as campanhas foram realizadas. Por quê? Porque a gente criou essa identificação. O que a gente descobre? Ó, em abril, o Magalu, através do Instagram, fez uma campanha para vender o livro O Grande Gatsby. Com essa campanha, vendeu R$ 249 através de 3 transações. Em seguida, no mesmo mês de abril, vendeu Cat 22. Essa campanha, realizada no Instagram, gerou R$ 75 de venda e 8 transações. E a mesma coisa, ó, vendeu Don Quixote pelo Instagram, gerou uma venda de R$ 184 com 20 transações. E assim sucessivamente, ó, maio e junho. Entendeu, pessoal? O C nada mais é que uma forma da gente identificar. Do contrário, quem não realizou campanha? Todos os outros clientes, inclusive o Magalu, o Magalu que talvez os outros canais, ele não recebe o status de recebeu campanha. Na verdade, é só para a gente identificar. E aqui a gente volta para a seleção e volta a tabela na configuração inicial. Ó, pessoal, prestem atenção na fórmula, ó. Marca bem, ó. E deixa eu falar uma coisa muito legal. O Excel, ele tem alguns recursos intuitivos. Quando você seleciona uma célula, ele vai marcar na fórmula a cor azul, e quando ele marcar a cor azul, a tua célula selecionada, ó, quando você clica nela, vai estar em azul. O Instagram, que a gente selecionou em C, vai estar marcado em vermelho na fórmula. Então, quando você tiver que olhar uma tabela, você vai olhar qual campo está em vermelho, ó, Instagram. Fiquem atentos a isso, que pode ajudar muito na hora de você buscar uma informação dentro da fórmula.
aperta Enter. E é isso, galera. Se ficar alguma dúvida, não hesite em me procurar, tá bom? Essa foi mais uma aula. Vou voltar a câmera aqui para me despedir de vocês. Essa foi mais uma aula de revisão. Para quem acabou de chegar, seja bem-vindo. Acompanhe esse material. Eu vou deixar o link dele na descrição do YouTube, mas não deixe de acessar também o grupo de WhatsApp e o Instagram para você tirar dúvidas, tá bom? O material vai estar na plataforma da Hotmart. Se eu não me engano, vai estar no módulo 3, exercício aula 1, tá bom? Caso você tenha mais dúvidas, entre em contato e até sábado, pessoal, vai ser aula 2, não perca. Ela vai ser continuação de lógica com um nível um pouquinho mais avançado. Gradativamente a gente vai crescer. Não perca essa oportunidade, é uma aula gratuita que vai te dar base para prosseguir e para crescer ainda mais no Excel. Um beijo no coração e boa aula e tenha uma excelente noite, pessoal. Tchau, tchau.